Olá, queridos, paz de Cristo sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. A minha alegria, mais uma vez, estarmos juntos nessa ocasião, aqui para mais uma aula da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical. E nessa ocasião, nós veremos a lição de número 3, que versará sobre hermenêutica bíblica. E a minha oração é que você seja mais uma vez aqui abençoado em nome de Jesus. Aqui vale ressaltar que estamos tratando sobre a seguinte publicação, a publicação da editora Central Gospel. Aqui está aí na sua tela, que está tratando sobre os pilares da teologia prática. Inclusive vem a reboque esse livro de apoio, que é o Manual Prático de Teologia, um livro fenomenal que você pode adquirir, comprar e se deliciar com uma boa leitura, uma leitura fácil, acessível e extremamente consistente, em que você vai se debruçar sobre esse manual prático da teologia. É uma publicação também da editora Central Gospel, como um livro base para a revista de número 70, que está tratando sobre os pilares da teologia prática. E aqui hoje, né, nós iniciaremos, na verdade, uma série de aulas, pelo menos umas 4 aulas ou 4 vídeos, sobre a lição 3. Como é um texto, um tema elástico, extenso, eu vou fazer aqui pelo menos uns quatro vídeos sobre esse assunto. Quiçá 5 vídeos, um sendo propriamente da lição em si. Aqui vou te oferecer subsídios para a lição. Né? E aí eu posso ter de repente que pensar em fazer um vídeo sobre lição propriamente dita, beleza? Aqui também, antes de começar a nossa fala, nossa exposição sobre a aula em si, eu quero aqui te lembrar, né, que a lição 3 de hermenêutica bíblica, quero te lembrar que eu, junto com o pastor Edivani Fernandes, nós fizemos uma palestra de quase 5 horas sobre cada lição do trimestre e eu fiz uma explanação sobre conceitos, ideias, características da teologia prática. Se você quer saber mais sobre teologia prática, é só você clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link, e esse link vai te remeter a uma inscrição que você vai então fazer essa inscrição e aprender sobre teologia prática. São quase 5 horas. Eu falei umas 3 horas mais ou menos, o pastor Divanei também quase 3 horas também de explanação sobre cada lição, e eu falei de modo geral. Então você pode acessar, crescer, aprender para a glória de Deus. Viu? Há um investimento mínimo aí de R$ 29. Você pode parcelar até em 5 vezes se quiser. Portanto, não tem a ver com questões financeiras, mas sim para que você possa crescer e aprender, tá? É uma questão interessante. Além disso, de tratar aqui da hermenêutica parte 1, eu quero chamar sua atenção para essa legenda que está aí na sua tela, em vermelho, em que consta o telefone da minha agenda, que corresponde também ao meu Pix, 21 984778523, 21 984778523 é o telefone para acessar a minha agenda, caso você queira que eu participe de algum evento na sua igreja, ou que você deseja também semear na minha vida com o Pix, né, para poder investir nesse canal, bem como também abençoar minha própria vida, de sorte que você vai ser semeando em terra boa, viu? Aqui ressalto que o dinheiro é teu, você faz do que você quiser, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Também aqui aproveitando para você se inscrever no canal, aí está, né, a nossa postagem semanal, e é interessante que você, além de curtir, comentar, né, e compartilhar, também se inscrever para que então o canal ganhe visibilidade e consiga atingir mais pessoas. Aqui hoje eu começo com você uma sequência aí de vídeos, pelo menos 4, sobre hermenêutica. Hermenêutica. Um tema interessante que causa arrepios em alguns é que a ideia é tratá-lo de maneira prática, direta, sem essa abordagem profundamente técnica, viu? Mas dá uma noção. É bem verdade que não é uma disciplina muito fácil, requer um tema, um pouco de dedicação e de estudo. Eu vou aqui lançar algumas bases e também te orientar em algumas literaturas para você comprar, adquirir e avançar na temática relacionada à hermenêutica. Hermenêutica, parte 1.
Olha, os livros que eu estou utilizando para poder falar com você são isso aí que estão aí na tela aí, ó, na tela, né? Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Essa aqui é uma obra do pastor Esdras Costa Bento. É um manualzinho muito prático, muito direto, rico, consistente. É uma síntese de grandes obras, né, mais assim academizadas ou acadêmicas sobre o tema hermenêutica. E esse aqui é um livro conciso, importante. Eu até tirei muitas coisas desse livro. Te aconselho você comprar e adquirir esse livro, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do pastor Esdras Costa Bento. Também tem, se você quiser avançar e ampliar a sua informação sobre a história da hermenêutica, esse livro aqui é interessante, né? História da Interpretação Bíblica. Esse livro aqui, História da Interpretação Bíblica, que é um livro muito interessante, que tem uma abordagem mais técnica, mais direta, mais concisa e, porém, consistente sobre a história da interpretação bíblica, e você vai ver como a maneira, o método, né, o método de interpretação ele foi se alterando e em cada região teve até um estilo próprio, né? Você pode ver, por exemplo, uma forma de interpretação dominante, hegemônica no contexto de Antioquia da Síria, outra já na Alexandria, no Egito, em escolas diferentes, com uma visão interpretativa um pouco diferente, o método interpretativo diferente. Você também ler, saber sobre as dinâmicas relacionadas à história da interpretação bíblica. E esse livro lançado da Thomas Nelson, que é fantástico, né? Esse livro é fantástico, você pode comprar também, adquiri-lo e avançar na sua compreensão sobre a hermenêutica, essa introdução à interpretação bíblica. Introdução à interpretação bíblica, um livro. Esse aqui é mais denso, mais pesado, mais fantástico, fenomenal. Você vai crescer. Isso aqui é para quem que deseja, após esses vídeos, avançar e compreender mais sobre a importância da hermenêutica. Em cada livro desse, tem uma bibliografia básica. E ali você pode querer adotar e comprar outros livros também. Você vai, com os três, ter toda uma condição de montar a sua própria biblioteca em relação aos livros que abordam a disciplina da hermenêutica. Vamos lá, aqui avançar em nome do Senhor. Bem, quando falamos em hermenêutica, você acaba caindo numa outra palavra complicada também que tem a ver, que é a palavra exegética ou exegese. Falou em hermenêutica, falou em exegese. Assim, mas pastor, o que é exegese? Vou explicar. Quando se fala em exegese ou exegética, estamos falando de um ramo da teologia. É como se aqui, rapidamente aqui, sem perder tempo, medicina. Tem lá o clínico geral. É o cara que sabe um pouco de tudo de medicina. Ele não é um especialista em nenhuma área. Ele é um clínico geral. Conhece um pouco de tudo. E a teologia, o teólogo também pode ser um teólogo clínico geral. Se ele quiser se especializar num ramo, numa especificidade da teologia, ele vai caminhar num caminho peculiar, específico. Aí você pode trilhar em vários caminhos. Dentre eles, há a especialização, o ramo, uma área da teologia que é chamada teologia exegética. Essa área da teologia, esse ramo, esse braço da teologia exegética é a parte da teologia que se ocupa com a interpretação. Toda disciplina em que envolve a ideia de interpretação, tem a ver com a teologia exegética. Falou em exegese, falou em interpretação. Falou em ferramentas necessárias para que haja uma boa e saudável interpretação. Então, teologia exegética é a parte da teologia que se preocupa com a interpretação, com a compreensão. Claro, falou em interpretação, busca-se compreensão do texto. O texto, portanto, passa a ser o objeto de análise desse ramo da teologia. O texto é o objeto
que nós nos debruçamos sobre ele para poder compreendê-lo, interpretá-lo, estudá-lo, analisá-lo. Então, a teologia exegética é o ramo da teologia que tem enquanto objeto de análise o próprio texto, e essa análise visa a compreensão e a interpretação do texto. Portanto, esse ramo da teologia é constituído de várias disciplinas, dentre elas as línguas sacras, que são os estudos sobre hebraico e grego, o hebraico para o Antigo Testamento e o grego para o Novo, a crítica textual, analisar os manuscritos antigos e a sua composição, numa análise tanto do estilo da composição, bem como do conteúdo. Introdução bíblica, estudar a história da literatura bíblica, ao longo do tempo, tem a ver também com essa ideia desse isagoge, que é essa análise de uma bibliologia, mas como viés mais analítico, não teológico. E a própria hermenêutica, de sorte que a hermenêutica é uma das disciplinas da teologia exegética. Exegese, interpretação. Exegética, o ramo interpretativo do texto. E a hermenêutica é uma disciplina da teologia exegética. Tanto as línguas sacras, como análise crítica dos textos, ou uma introdução bíblica, ou a própria hermenêutica, o objetivo delas estão relacionados, à interpretação, tá? Pastor, eu quero entender a Bíblia, eu quero conhecer, saber interpretar o texto. Isso tem a ver com teologia exegética, e cada disciplina desse ramo nos ajuda a interpretar bem o texto, beleza? Olha só, agora, o que é hermenêutica, pastor? O que é hermenêutica? Esse nome é complicado. É fácil, tá aí, ó. Hermenêutica é uma ciência. Bem, se é ciência, ela respeita, ela caminha, ela transita em princípios científicos. Há um conjunto de regras que norteiam o bom andamento da hermenêutica. É uma ciência que se ocupa, ou se preocupa, ou analisa, se preocupa com a interpretação ou compreensão dos textos. Veja que tanto a exegese ou o ramo exegético está relacionado à interpretação e compreensão, a hermenêutica também é uma ciência interpretativa, é uma ciência que busca compreender e entender o texto. Portanto, ela vai se utilizar de pressupostos, de princípios, de regras, de regulamento, de normatização vinculados à interpretação. Ela, enquanto disciplina, enquanto ciência, formula, elabora, prepara, formula caminhos, formula, estuda e critica os métodos de interpretação e o modo de aplicá-los corretamente. Veja, eu falei aqui, por mais que você não entenda a palavra em si, mas já sabe na sua cabeça que hermenêutica é uma disciplina da teologia exegética, cujo objetivo dela é a interpretação. Mas por que, pastor, esse nome, esse termo hermenêutica? Hermenêutica é uma palavrinha grega, lá de hermeneuem, ou hermeneia, e hermeneia tem a ver com esse radical chamado Hermes. E Hermes era um nome dado a uma divindade do panteão grego. Você sabe que a mitologia grega, formada por várias divindades, dentre elas o deus principal, chamado Zeus, o deus supremo, o deus principal, o deus maioral na cultura, na mitologia grega. Esse Zeus não se comunicava com os homens diretamente, porque o seu oráculo, a sua fala, muito complicada, muito hermética, muito difícil. Alguém teria que traduzir essa fala aos mortais. Alguém teria que fazer essa ponte, pegar os oráculos, as falas, a logia de Zeus e traduzi-las em miúdo, de sorte que essa tradução facultasse uma compreensão do ouvinte, do terráqueo, do humano. Quem fazia essa ponte interpretativa? Quem era, na verdade, o intermediário, entre Zeus e os homens? Era a divindade chamada Hermes. Hermes, de fato, era o porta-voz, o orador,
o tradutor das palavras de Zeus para os humanos. Daí a ideia de hermenêutica como sendo uma ciência interpretativa que pega o que é complicado e transforma em algo fácil, compreensível aos mortais. Então essa é a ideia de inicial, né, de interpretação, já parte dessa premissa cultural da mitologia grega. Você sabe que com o tempo a cultura romana ela absorveu muito da cultura grega e até os próprios deuses gregos se confundiam com os deuses romanos. O panteão romano é na verdade uma bricolagem, uma adaptação, um comportamento sincrético da cultura grega. O Zeus grego correspondia ao Júpiter romano, né? A Hera, com H, Hera, a deusa, a esposa de Zeus, corresponde-se a Juno, a esposa de Júpiter. Esse deus Hermes, que era o intérprete na cultura grega, se transformou na cultura romana em Mercúrio. Você pode ver, inclusive no contexto lá de quando Paulo e Silas estavam em Icônio e há uma cura, né, de um paralítico, e como Paulo falava muito, ele tomava eminência, que tomava o primeiro, né, era o porta-voz, o mandativo, e Silas em Barnabé mais calado, mais arredio, e esteja, não, na verdade, Barnabé é Marte, e Paulo é Mercúrio, porque é o que falava, tá lá depois, capítulo 14, ou 13, 14 de Atos, em que há essa 14, em que essa descrição, em que um é Júpiter, que seria Barnabé, e Paulo Mercúrio correspondente de Hermes. Enfim, o que está aqui posto para você entender o que é mais interessante, mais importante, é que hermenêutica tem a ver com interpretação, com compreensão. E esse nome é uma referência ao deus Hermes, que era o intérprete do deus Zeus na cultura romana. Falou hermenêutica, falou em interpretação. Quando você que está aí me ouvindo pega a Bíblia e começa a ler e quer compreender, você está fazendo uma hermenêutica, está buscando uma compreensão. De repente você não sabe ainda a ciência ou as regras da hermenêutica, mas na prática você está já tentando fazer, de fato, um papel de interpretação, de compreensão em cima do texto. Portanto, você está exercendo o princípio da hermenêutica, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Aí, como eu falei aqui, hermenêutica e exegese, ambas estão relacionadas ao ambiente interpretativo. A teologia exegética é um ramo. A teologia exegética tem várias disciplinas, dentre elas a exegese, que é uma disciplina, a hermenêutica, a crítica textual, né, e outras disciplinas. Então, exegese e hermenêutica, as duas são disciplinas. Estão no mesmo campo, na mesma área, por isso que às vezes se confundem, por isso que às vezes dialogam, por isso que às vezes, né, há esse ponto de contato entre exegese e hermenêutica. Há semelhanças entre elas, mas também há diferenças. Tá? Existem semelhanças, mas também existem diferenças. Tá ali, ó. Tanto a hermenêutica bem como a exegese estão relacionadas à interpretação. Entretanto, a primeira elabora os métodos interpretativos. No caso da hermenêutica, se preocupa com a elaboração dos métodos. É a parte mais filosófica, é a parte mais teórica, mais conceitual, que é como assim, ela tem uma tarefa. Qual a tarefa? Interpretar que tipo de ferramentas precisamos. Essa e essa. É possível aprimorar as ferramentas? É possível, né, desenvolver outras ferramentas para poder facilitar o trabalho? Então vamos fazer, não é? Como fazer? Quem pensa nesse desenvolvimento da interpretação é a hermenêutica. A exegese pega as ferramentas que a hermenêutica produz e aplica no fazer, aplica ao texto. Portanto, enquanto a hermenêutica tem um papel mais filosófico, mais teórico, a exegese é mais prática, mais direta. A exegese, em tese, não se preocupa em elaborar a ferramenta.
ela utiliza as ferramentas que facilitam a interpretação. E já a hermenêutica o tempo todo está pensando, elaborando, discutindo, se debruçando sobre o processo interpretativo. Eu sei que você está aí me entendendo, porque está muito fácil, né? Uma é teórica e outra é prática. Ambas têm o seu papel. Além disso, a primeira elabora os métodos e a segunda os aplica. Logo, podemos dizer que a hermenêutica tem um caráter teórico e a exegese um caráter prático. Além disso, a hermenêutica, a exegese, ela não se preocupa em aplicar a palavra para aqui e agora. Ela não tem uma preocupação de saber o que Deus quer falar comigo, não tem. A exegese é a verdade nua e crua. Ela pega o texto, especialmente o texto, o que faz uma exegese de modo prático? Ela pega um pedaço, um texto isolado, ou um pedaço, chamamos de perícope, pega uma perícope, que é um texto, um pedaço. Esse texto normalmente não está traduzido para um idioma qualquer, que no caso para o português. Ele pega o texto normalmente na língua original, se for o Antigo Testamento em hebraico, se for o Novo em grego, e pega esse texto e vai e traduz para o português. E essa tradução com vistas à interpretação, à compreensão. Então, normalmente, um exegeta, ele conhece os originais. A pessoa, um especialista em exegese, ele é conhecedor do grego, do hebraico, porque ele trabalha com o texto, né, no seu estado nu e cru, na sua originalidade. E não se preocupe em aplicar aqui e agora. Quem vai se preocupar em aplicar aqui e agora, pegar o texto, interpretar e buscar saber qual a relação que esse texto tem comigo ou conosco no aqui e agora, é a hermenêutica. A exegese olha o lá e então. A hermenêutica olha o aqui e agora. Ambas vinculadas à interpretação. Ambas preocupadas com elementos da compreensão. A hermenêutica busca responder questões que estão presentes nos dias de hoje. Portanto, a hermenêutica se preocupa em fazer a adaptação, a adequação aos nossos dias. Já a exegese, não, é nua e crua, ambas ligadas à interpretação. Se você não entendeu, depois aqui no rodapé, faz um comentário. Faz um comentário, me pergunte, interaja, participe, que eu vou te responder em nome do Senhor. Vamos lá. Agora, tem outra palavrinha também, uma palavrinha que faz parte desse ambiente aí da exegese, que você precisa se familiarizar, é a palavrinha exegese. Tem a exegese, né, exegese, e tem a exegese. Essa ou exegese, o que diferencia são os radicais, né? As primeiras palavrinhas, né? Tem lá, começa uma com EX e outra com EI. Esse EX tem a ver com externo, né? Externo, exterior. E a com EI tem a ver com interior, com entrar, para dentro. Enquanto uma é para fora, a exegese é para fora, a exegese é para dentro. Ah, mas pastor, o que tem a ver? A exegese não visa colocar nossa ideia no texto. Pelo contrário, a exegese visa tirar a ideia do texto e colocá-la para fora. A exegese visa na verdade, conduzir para fora. Essa aqui é a ideia. Exegese é conduzir para fora. É pegar o texto e tentar, de alguma forma, ouvir a voz do texto e não colocar nossa voz no texto. Quem vai já com o pressuposto na cabeça, com uma ideia já congelada, já cristalizada, e vai ao texto, ele não quer entender o texto, ele quer colocar o que ele pensa no texto. É uma exegese. Aí dá ruim, dá errado. Você não pode levar as suas concepções, os seus conceitos, a sua forma de ver a realidade, o mundo, e inserir no texto. Não, é ouvir a voz do texto. Você até pode não concordar com a voz do texto. Aí depende do intérprete, depende da pessoa. Se vai submeter a ele ou não. Mas é preciso ouvir a voz do texto. E para ouvir a voz do texto, você precisa usar as ferramentas adequadas para poder você forçar o texto te falar o que ele quer te falar. Aí é uma ideia interessante. Isso aqui, ó, a exegese extrai o sentido do texto e a exegese visa
introduzir ideias ao texto. Logo, devemos atentar para esta tendência no momento da interpretação textual. Não posso forçar o meu berro, o meu grito ao texto. Por exemplo, aqui, quando a pessoa já é pressuposta a um comportamento, digamos assim, homossexual. Não estou aqui fazendo juízo de valor, não estou falando. A pessoa ela é de modo declarada homossexual. Ela, quando pega o texto e lê a história de Jonatas e Davi, ela já força ali uma ideia de que ali está presente o homossexualismo ou a homossexualidade. Ela olha para ali e já afirma, porque ela está buscando um elemento no texto para satisfazer ou se alinhar aquilo que ela pensa. Pelo fato de a Bíblia dizer que Davi amou Jonatas, mais do que a todas as mulheres, não significa dizer que existia um relacionamento homo. Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode amar é do homem, é do humano. E existem várias formas de se amar. É um dado importante explicar isso, ali não tem nada a ver, não tem no contexto, no ambiente, no cenário, uma ideia, um vínculo ao comportamento homo, não tem. Tem ali só uma declaração da pessoa que tinha uma relação de amizade forte, de respeito, de carinho, de lealdade, de fidelidade com outra pessoa, assim como também o caso de Noemi e Ruth. Não há nada no cenário que nos remeta à ideia de um relacionamento homossexual, Então, é um exemplo aqui de exegese e de exegese, quando a pessoa quer levar ao texto uma ideia contrária ao texto. Eu vou aqui depois explicar para você melhor isso de modo mais prático. Aqui é uma ideia geral, Aqui, lembrando, são 4 aulas sobre hermenêutica, 4 aulas. Aqui é só a primeira, viu? Assim, logo, devemos atentar para essa tendência e evitar esse comportamento de querer dar o nosso berro ao texto. Não, você precisa, ao se debruçar sobre um texto bíblico, buscar ouvir a sua voz. E essa voz te direcione, te guie, e que você venha ter uma relação dialogal com essa voz, não querer impor o que você pensa ao texto, beleza? Aqui é só uma mudada. Vamos voltar aqui para a nossa hermenêutica. Portanto, quando eu falo em hermenêutica, estou falando do desejo, da vontade de entender o texto. Para eu entender o texto, eu preciso ler. Ler e compreender, portanto, são palavras que estão relacionadas. Mas é bem verdade que uma coisa é ler, outra coisa é compreender. Tem gente que lê, tem que lê o texto, mas não compreende. Mas não se pode compreender sem ler. A compreensão é um segundo momento da tarefa. A primeira tarefa é a leitura. Primeiro eu leio, buscando compreender. Não quer dizer que a minha leitura vai dar conta da compreensão. Você sabe que tem muitas pessoas, inclusive, que são as chamadas analfabetas funcionais. Até sabem ler, conseguem decodificar os sinais, conseguem pegar as letras que formam sílabas e sílabas das palavras, e as palavras são até sonorizadas, decodificadas, mas não há uma compreensão textual, porque uma coisa é você ter a palavra, saber trocar em som o que está ali escrito, em um significante, que são as palavras e letras, as letras e as palavras. Outra coisa é você compreender a tessitura, a construção textual e saber entender o que o texto quer dizer, seja de forma direta ou de forma indireta. Essa relação de compreensão é uma tarefa do letramento. Então passa pelo conhecimento da alfabetização e do aprofundamento da compreensão textual. Então, quer dizer, para compreender um texto, aí demanda um pouco de conhecimento literário, um conhecimento gramatical. Veja, não estou aqui falando aqui de grego, de hebraico, não, estou falando de conhecimento da língua. Que nós aqui no português temos uma quantidade enorme de traduções em português, que facilita a nossa compreensão. Mas assim, você pode pensar aqui que o grande problema da hermenêutica é porque está no campo da leitura. E a leitura em si é um desafio, Aí é dados importantes que nós brasileiros não somos dados à leitura, E assim, se você pegar uma estimativa, uma pesquisa sobre a quantidade de pessoas, de cristãos que leem a Bíblia, você ficará boquiaberto em relação a saber a quantidade ínfima de cristãos que leem a Bíblia.
Tá? Uns leem esporadicamente, né, assim. Aí você vai pensar, quem lê diariamente, aí vai diminuir mais ainda, né, o percentual de leitores. Daí é uma disciplina que ninguém quer saber, porque leitura já tu não quer ler. Hoje em dia, então, nesse mundo imagético das imagens, as pessoas não é capaz de ler um texto mínimo. Né? Eles querem que uma imagem carregue toda a mensagem, já ali, pá, poça, acabou. Esse aqui, por exemplo, um vídeo que eu vou fazer aqui, já estamos já em meia hora. Nem comecei direito. Vou estender aqui até 1 hora de vídeo. Eu sei que a minoria ouvirá. A minoria assistirá até o final o vídeo. Que dirá ler os livros que eu indiquei. Mas aí essa hermenêutica se torna um elemento desafiador ou desafiadora a disciplina por conta da rejeição da leitura. Mas não tem jeito, né? A Bíblia diz que Paulo era um exímio leitor. Ele mesmo preso na prisão lá em Roma, ele pede Timóteo para visitá-lo, para trazer a capa, mas também os pergaminhos. Assim, persista em ler. Não tem como. Quem não lê não pensa. E quem não pensa sempre será dominado. A leitura é fundamental, não tem jeito. Se você não gosta de leitura, eu te aconselho a você criar esse hábito. Porque leitura é um hábito. E hábito vem com a prática. E com a prática recorrente. Portanto, com a insistência, com a programação, com a disciplina. A disciplina tem a ver tanto com matéria como também com o estilo de vida. Né? Tudo vinculado à leitura. Essa enfadonha tarefa deu Deus aos homens para nela exercitarem. Você precisa exercitar nessa tarefa de leitura. A leitura, de fato, ela não só abre a nossa imaginação, ela nos potencializa. E ler a Bíblia mais ainda. Porque a Bíblia, diz assim a Bíblia, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma e dá sabedoria aos simples. A pessoa que é simples, que não tem muita formação, a Bíblia por si só desenvolve a sua habilidade intelectual, de sabedoria, de conhecimento. A Bíblia é poderosa. Você depois lê com calma o Salmo 119. Você vê o que a Bíblia é capaz de fazer, a lei do Senhor. Tá aí, ó. Há uma distância, esse aí existe, né? Há uma distância entre ler e entender. Mas, para entender, é preciso ler. Num sentido primário, ler é o ato de decifrar letras. Né? Quem consegue decifrar letras, consegue ler. Mas consegue compreender? É uma outra questão. Compreender é perceber as intenções, claras ou não, né? As intenções do texto. Logo, a compreensão é mais que uma simples leitura. Leitura eficiente, que tem a ver com compreensão, é aquela que conduz à compreensão do texto. Compreendeu o que você leu, entendeu, está claro o sentido, essa compreensão é resultante de uma interpretação que você realizou. Uma vez interpretando, compreendendo, você vai agir, vai atuar com base na sua compreensão, no seu entendimento. Então veja que é uma tarefa importante. É que eu até faço menção aqui e me reporto ao texto lá de Atos 8, em que houve a conversa entre Filipe e o eunuco. Né? O eunuco da rainha de Candace estava lendo um texto de Isaías, né? Isaías 53. E aí, quando o Filipe se aproxima do eunuco e pergunta: entendes tu que lês? Entendes tu que lês? Esse entende, compreende, você conhece, está conhecendo. Interessante que esse entende, no original grego, tem a ver com o radical gnose, conhecimento. E ler também tem um radical gnose, conhecimento. Tanto entender quanto ler são palavras que chamam de com o mesmo radical ou com o mesmo campo semântico. Ambas relacionadas ao conhecimento, à compreensão. Entende tu que lês? Você está conhecendo o que você está lendo? Há uma compreensão, há um entendimento, está conseguindo interpretar? Aí ele responde: como posso entender se não há quem me explique? Ou não há quem me guie? Como posso entender, compreender, se não tem ninguém me explicando, me assessorando, me guiando? Então veja que como posso entender se não há quem me explique, quem me guie? Então essa palavra ali, guiar,
Tem a ver com a hermenêutica. Essa hermenêutica, essa exegese é a tarefa do guiar, do orientar. Como eu posso compreender se ninguém me orienta, se ninguém me guia, se ninguém me conduz? Conduzir a exegese e a hermenêutica visam conduzir a essa boa, saudável interpretação. Não uma interpretação doentia, equivocada, que leva à prática equivocada, ao erro. Mas uma interpretação que respeita as regras interpretativas. Tem muita gente dizendo muitas coisas, porém de modo equivocado, porque não são coisas ditas à luz de uma boa interpretação. Essa boa interpretação é trabalhosa, demanda investimento, tempo, dedicação. Também assim, não quero aqui criar uma ideia de somente os imortais são capazes de interpretar. Não é isso. Existem níveis de interpretações, de abordagem. Agora, não importa o nível. Todo mundo que deseja ter habilidade interpretativa necessitará de estudar. Estudar, ler, compreender, interpretar são elementos do campo da razão, do intelecto, da cabeça. Por isso que um hermeneuta, ou um exegeta, às vezes nós chamamos até de pessoa fria, uma pessoa sem vida, sem a letra mata, que é um equívoco, mas que é uma ideia para retratar o que eu quero dizer. Essa frieza não é frieza, é o uso da razão, porque você pega o texto e lê, está lá o texto claro. A pessoa vai e diz 1000 coisas que o texto não diz. Eu não posso dizer o que o texto não diz. Eu, por exemplo, busco recorrentemente não dizer o que eu penso. Eu busco dizer o que o texto diz. Deixo a responsabilidade para o texto. E eu sei que o texto que vai fazer a obra, não sou eu, é a palavra de Deus. Então, uma mensagem saudável, um ensino saudável, é um ensino que não está baseado com as minhas experiências. Até posso, aqui e acolá, usar uma experiência, isso não é equivocado, mas não basear a minha fala na minha experiência. A minha pregação tem que ser a palavra. Não posso preencher a minha prédica, a minha homilia, a minha fala com experiência, ou com a matemática, ou com a história, geografia, filosofia, os pais da igreja. Não, é com a palavra de Deus. Ela que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. É pela palavra que as coisas acontecem. É preciso dar vez e voz à palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Antes fará o que lhe apraz, para o fim que foi designada. E Deus, a Bíblia diz que ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Esse velar é vigiar. Deus vigia, fica vigiando para verificar se a palavra liberada vai de fato atingir aquilo que lhe foi proposto, ou que foi designada para ela. Vai lá e faça isso. Fica ali observando. Se caso não acontecer, ele vai lá intervir. E esse vigiar de Deus é um vigiar na madrugada, é um vigiar cedo, é um vigiar matutino. É como o ramo da amendoeira. A amendoeira é a primeira árvore que começa a verdejar, a dar os seus ramos, as suas varas. Assim, ou seja, Deus tem uma iniciativa, a iniciativa da condução, do velar, do vigiar, do observar, para verificar se a palavra liberada está fazendo o que ele determinou. Tem a ver com a sua soberania, o seu cuidado, o seu zelo. Vai acontecer. Se Deus disse que vai acontecer, vai porque ele vela sobre a sua palavra. Então aqui veja, que eu estou aqui explicando, Então Felipe foi e explicou a palavra. Essa explicação de Felipe é uma exegese, é um trabalho da hermenêutica, que visa explicar, compreender o texto. Ele tinha a ver com a pessoa de Jesus, Isaías 53. Beleza? Vamos lá. Objetivos da hermenêutica. Como uma ciência, tem objetivos. Tem um objeto, que é o texto, e essa análise com objetivo. Quais? Aqui botei 3. Primeiro, estabelecer métodos interpretativos. Estabelecer tem a ver com normatização, tem a ver com estabelecer um caminho. Método, método mais rodós. Meta, alvo. Objetivo, fim, desejado. Rodóis, caminho. É o caminho que eu percorro para alcançar o meu objetivo proposto. Tem a ver com a metodologia, com um método. Beleza? Assim, elaborar, criar, elaborar métodos cada vez mais eficientes de interpretação.
É o aprimoramento do trabalho interpretativo, não é uma coisa estanque, parada. Há um acúmulo histórico. Daí a ideia da importância de analisar toda a riqueza da área interpretativa, mas também o pensar e repensar das práticas com vistas ao aprimoramento da interpretação. Terceiro, munir, dar, conceder, facultar ao estudante ferramentas necessárias para a interpretação. Pastor, eu quero saber interpretar o texto. Beleza, vou te dar ferramentas. Vou te dar. Quem vai trabalhar com pedreiro, construir uma casa, ele precisa de 1000 ferramentas para então utilizar. Cada um tem uma habilidade com a ferramenta própria. Tem pedreiro. Cada pedreiro tem a sua habilidade, entendeu? Assim, eu conheci um camarada que ele trabalhava embolsando. O cara era fera em embolsar. Ele tinha uma mão gigantesca e a colher dele de mão, uma colher enorme, parecia vapo, e daqui a pouco uma parede enorme já, tudo embolsado bonitinho já, enfim, o cara era fera. Então, a ferramenta é a mesma. A habilidade depende muito da dedicação, do tempo utilizado, assim, da percepção, capacidade cognitiva, mas enfim, é só aqui uma ilustração para você entender o que eu quero dizer para você. Eu vou aqui te dar algumas ferramentas que te ajudarão na interpretação. Pastor, já são quase 40 minutos de aula. Assim, eu vou gastar aqui 50 a 1 hora e vou avançar depois com você noutras. Aqui. A necessidade da hermenêutica, ela tem os seus objetivos, conforme disse, mas também ela é necessária. Então, hermenêutica e a sua necessidade. Aqui, no que diz respeito ao texto bíblico, se faz necessário atentar para a distância existente entre o texto e o leitor atual. Aqui já tem aqui, hermenêutica bíblica, né? Porque hermenêutica, como é uma ciência interpretativa, ela está relacionada à literatura, aos textos. Tem textos antigos também que não são a Bíblia. Tem muitos livros antigos, né, que precisam de um trabalho hermenêutico. Então, a hermenêutica é uma ciência. Quando você pega essa ciência e aplica a Bíblia, hermenêutica bíblica. Assim, e essa hermenêutica bíblica ela acaba sendo chamando a atenção sobre uma variedade de questões importantes no papel ou que estão relacionadas à interpretação. Uma delas é a nossa distância entre o texto e nós. Nós somos do século XXI. O texto bíblico, pensando no Novo Testamento, do primeiro século. Os 27 livros do Novo Testamento, do século I. Portanto, há uma distância entre nós, o texto de 20 séculos, ou seja, de quase 2000 anos de distância. Imagina o modo de pensar, de falar, de escrever, a maneira de compreender o mundo e tudo mais e tal. É um mundo sem internet, um mundo sem dinâmica tecnológica, como era o mundo e tal. Há um abismo entre nós e o texto, aqui do tempo, em relação ao tempo histórico, em relação à cultura. É um livro que foi formado por judeus. Um judeu da antiguidade, que tem uma outra lógica de pensamento. Então é preciso ter essa percepção, essa compreensão, na hora de interpretar, que você vai buscar o que ele queria dizer naquele tempo, naquele momento. Isso pensando no Novo Testamento. Se for para o Antigo Testamento, então, aí que piora. É porque o Antigo Testamento de nós, distanciado de quase 3.000 anos, 3.500 anos de distância entre nós e o texto. O texto de Moisés, datado 1400 a.C., portanto, 3.500 anos de distância entre nós e o texto. Sem contar a cultura, a cultura oriental, uma cultura dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, que, portanto, precisamos atentar. Você sabe que língua, texto, escrito, tem a ver com a cultura. E a cultura sofre mutações e tem especificidade. Por exemplo, aqui, você pega um adágio ou um provérbio nosso, se você levar para uma cultura japonesa, agora ele é capaz de não entender. Por exemplo, esquentar uma comida a banho-maria.
né? A banho-maria. Como assim? O que seria esquentar uma comida a banho-maria? Está uma pessoa lá no Japão, lembra? Esquente agora a banho-maria. Ou deixe ferver, deixe esquentar, deixa eu fazer a banho-maria. Dar um banho na Maria, né? Se for literal, não. Banho-maria é você esquentar só a vapor, né? Tá lá quem é do manteiga da cozinha, sabe? É botar lá uma comida com baixo água ferve e o vapor esquenta o alimento. É esquentar banho-maria. Uma expressão, nem sei qual é a origem desse adágio, mas tem a ver com isso, tá bom? Então, isso tá na língua, tá escrito. Você vai pegar uma receita para ler, tem que interpretar. O que seria banho-maria? Maria, vem cá, eu te dar um banho. Não é, entendeu? Você estou aqui brincando para te mostrar que a língua também tem dessas coisas, beleza? Vamos lá aqui. Teve aqui com a cultura, né? A distância. Existe um abismo, este abismo ocorre no ambiente cultural, linguístico e histórico. A hermenêutica nos sinaliza sobre estes aspectos. Portanto, quem lê o texto já vai sabendo do trabalho de diminuir esse abismo, criar uma ponte entre nós e o texto. Uma coisa aqui rapidinho para poder te explicar. Nós, quando pegamos o texto para poder ler, buscamos o que Deus quer falar conosco, comigo. Aí pega o texto já querendo saber o que o texto vai dizer para você. Na verdade, a primeira tarefa era o contrário. O que o texto estava dizendo para o seu primeiro leitor, para a sua época, para o seu momento. Qual foi a mensagem que esse texto destinou à pessoa que leu primeiramente? Essa mensagem dita lá, você tem que pegar e aplicar aqui e agora. Então, para entender a mensagem lá, é um trabalho também da exegese. A hermenêutica dialoga com isso e pega essa ideia e aplica aqui e agora. Vamos lá, avançar aqui. Divisões da hermenêutica. Né? Aí que tem a teologia exegética, que é geral, formada por várias disciplinas, e a disciplina também tem as suas subdivisões, conforme também tem a própria hermenêutica. A hermenêutica tem uma hermenêutica geral e específica. A geral, dividida em histórico-cultural, léxico-sintática e análise literária. O que seria esse histórico-cultural? Aspectos culturais e históricos. Aqui já falei, né? É um livro antigo, de um momento histórico diferente, uma região geográfica outra, uma cultura própria. Portanto, tem pessoas que se especializam em conhecer o mundo do fulano de tal. Não é só saber a língua, é conhecer o mundo. A forma de viver, né? A cultura, o modus vivendi, toda essa maneira de vida que eles levavam, isso tudo contribui para a compreensão. Não é só saber a língua de Paulo, é conhecer o mundo de Paulo, né? A cultura que Paulo viveu e mergulhou, isso tudo está ali presente no seu escrito. Quem escreve lança o que está dentro dele no texto. Então o texto carrega o que a pessoa carregou dentro de si naquele momento que escreveu o texto. Então, se você souber o que a pessoa carregava aqui dentro, a sua vida, a sua forma de ser, te ajudará a compreender o texto. É um trabalho, veja aqui os níveis de interpretação, certo? Léxico-sintática. Aí, aqui é uma coisa muito interessante, que eu acho assim, fenomenal. A primeira coisa que você precisa para interpretar um texto bíblico, aqui nós do português, é saber a língua portuguesa. Saber interpretar o texto à luz da língua portuguesa. Saber o que é um sujeito, um predicado, né? Aí é uma análise sintática. Saber as classificações gramaticais, a importância de uma conjunção, a intenção dela, qual é a função dela. É uma conjunção que vai te explicar ou vai estabelecer uma adversativa, uma ideia contrária, ou uma consequência, uma causa, uma elucidação, né? um posicionamento contrário. Então você saber o que é um substantivo, adjetivo, o que é um pronome, as várias ramificações de um pronome, o que é uma proposição, uma conjunção, e como esses elementos gramaticais se reúnem num texto, o papel que ele exerce dentro do texto, né? Isso tudo facilita a compreensão. O problema não está, né, em grego e hebraico, está em português. Há, inclusive, alguns intérpretes aqui que dizem: hoje o brasileiro não precisa saber grego e hebraico para fazer uma boa interpretação. Ele precisa conhecer o português. Por quê? Nós temos várias traduções
em português. Ou melhor, temos várias versões. Temos a corrigida, a atualizada, a nova atualizada, a contemporânea, NVI, a nova versão internacional. Tem as traduções católicas, tem uma gama enorme de traduções. Você pode pegar, comparar uma a outra e vai te ajudar a compreender sem saber grego e hebraico. Eu, por exemplo, não sei grego, tampouco sei hebraico. Mas me julgo uma pessoa minimamente capaz de interpretar um texto em língua portuguesa. Mas, pastor, como eu vou saber português? Ora, é estudar gramática. Não tem mistério. Pega a gramática e começa a ler. E vai aos poucos. É um processo de vida, de vida. Você vai desenvolver o seu nível. Todos nós somos capazes de ir à cozinha e elaborar uma comida. Né? Assim, eu não morro de fome se não tiver. Eu vou lá, sei fritar um ovo, um pão com ovo, fazer um arroz lá do meu jeito, da minha maneira. Não sei fazer uma comida sofisticada, mas não morro de fome, entende? Então, dentro da minha realidade, do meu nível, eu vou à cozinha e elaboro o meu prato e me alimento e vou avançando. Se eu quiser me aprimorar, eu vou ter que aprender, né, as leis da gastronomia e conversar com quem sabe, me atentar. Quando você quer saber alguma coisa, você busca informação. Você dá um jeito. Se você quiser aprender alguma coisa, você vai aprender. Porque a motivação te levará à percepção. Entendeu? Se você de fato quer saber o que a Bíblia diz, você vai aprender. Você vai parar aqui para ouvir um vídeo de quase 1 hora e uma voz como a minha, que dá uma voz agradável. É uma voz de Roberto Carlos, entendeu? Então assim, vamos lá, né? Ó, então, análise léxico-sintática, aspectos das línguas envolvidas. E análise literária, é a análise da própria literatura, do próprio livro como um todo, no modo contextual, mais amplo, mais completo. Vamos lá. Divisões da hermenêutica, gerais e geral e específico ou especial. Divisões específicas tem a ver com figura de linguagem, tipos, hebraísmos e símbolos. Na próxima aula eu vou te explicar as figuras de linguagens, os tipos, hebraísmos e símbolos. Na próxima aula eu vou te explicar isso aí direitinho, beleza? Então eu vou voltar, que só citei a parte geral e a parte específica, e nos próximos vídeos eu vou trabalhar das partes gerais e as partes específicas, beleza? Aqui, regra importante, já que para fechar esse vídeo aqui, sobre hermenêutica. Eu vou, no último, aqui te dar pelo menos 10 regras de hermenêutica importantes. Aqui só alguns pressupostos fundamentais. Eu vou interpretar um texto. O que eu preciso fazer? Primeiro, não posso abrir mão de uma verdade. Qual, pastor? A autoridade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É regra de fé e prática. Ela não contém, não se transforma. Ela é a palavra de Deus. É uma regra, é um princípio inegociável da fé cristã. Não tem essa de querer adaptar a Bíblia ao homem moderno. É o homem moderno que precisa se adaptar à Bíblia. A Bíblia não tem que se encaixar no homem. O homem tem que se encaixar na Bíblia, entende? Porque ela tem autoridade máxima. Ela é a revelação de Deus para nós. Não tem voz de papa, de pastor, de professor. Não é a Bíblia. A Bíblia é a última palavra. É somente a palavra. É só a escritura. É somente a palavra, é regra de fé e prática. É se reportar às palavras de Lutero. Não me retratarei de coisa alguma, porque a minha consciência está presa à palavra, viu? A palavra é a autoridade, é a palavra de Deus. Segundo, até está ligado, inspiração da Bíblia. A inspiração da Bíblia é divina. Toda a escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, instruir, redaguir em justiça. A inspiração da Bíblia é diferente da inspiração de um livro qualquer, porque ela de fato tem a ver com a condução dinâmica do Espírito Santo, capacitando o escritor a produzir um texto livre de erro e de falha, portanto inerrante e infalível, dotado, impregnado de verdade, de infalibilidade, beleza? Terceiro, a Bíblia é a revelação das verdades bíblicas para nós, as verdades reveladas por Deus. Há também, é claro, dificuldades bíblicas em que eu sou limitado em entender e compreender. Portanto,
precisarei de auxílio, de ajuda e aguardar um processo para eu poder compreender algumas verdades. Tem coisas que somente hoje eu consigo compreender da Bíblia, né? Até é interessante que às vezes a compreensão até acontece de modo assim inusitado. Pregando um texto, eu estou assim pregando e vou explicando uma verdade do texto que, meu Deus, não tinha percebido isso. Eu estou pregando e percebendo a minha profundidade específica naquele texto específico, né? Porque é um processo, é um estágio que você vai crescendo. É como a luz da aurora, que vai brilhando até tornar-se dia perfeito. Brilhando, brilhando, é de fé em fé, é de glória em glória. Deus fez o mundo em 7 dias, né, em 6 dias, e no 7º descansou. Ele fez palmo a palmo, passo a passo, etapa por etapa. Não queira avançar processo, né? Passe de modo pleno, determinado, avançando e crescendo, e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Veja, aqui foi apenas o primeiro vídeo sobre hermenêutica. Eu postaria aqui pelo menos 4 vídeos de 1 hora sobre o tema para te ajudar na próxima lição. Você vai ouvir, tirar o que lhe interessa e aplicar a sua aula e ser abençoado. Mas pastor, não sou professor ou professora. Que bom, você está aqui para aprender, crescer e se preparar e estar apto a toda boa obra em nome do Senhor. Mais uma vez, obrigado pela sua paciência, participação, viu? Se você gostou, dá aí um like, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal, em nome de Jesus. Um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.